Eu estou aqui na universidade, em clima do Dia das Mães. Eu vou aqui falar com a minha amiga, maior cientista, a Mathilde Chapot, que foi mãe recentemente. Olá, professora, tudo bem? Nós estamos aqui, a gente está querendo discutir uma coisa muito importante. A gente sabe o quanto você é importante em termos de pesquisa, mas está aproximando aí o Dia das Mães, né? O domingo é o Dia das Mães, e eu sei que você foi mãe recentemente. Eu queria que você falasse para a gente como é essa dicotomia da profissão cientista e, ao mesmo tempo, ser mãe, cuidar agora de duas crianças. Fala para a gente um pouquinho, por favor. Então, não é uma tarefa fácil de conciliar essas duas tarefas. Estamos num trabalho que exige muito da gente. A gente precisa realizar pesquisa, dar as aulas de graduação e pós-graduação e fazer extensão. Então, são muitas tarefas a fazer. Trabalhamos mais de 40 horas semanais, geralmente, para conseguir alcançar esses objetivos. E quando a gente se torna mãe, a gente tem menos tempo disponível para trabalhar. E aí fica essa dificuldade de conciliar as duas atividades, a excelência no que a gente está fazendo na universidade, conseguindo ainda desenvolver projetos de pesquisa de qualidade, orientar os nossos alunos, sendo presente, né, no laboratório, no dia a dia, e também em todas as ocorrências inesperadas do cuidado de uma criança. A criança fica doente, precisamos ficar em casa, devemos cancelar a participação em algumas reuniões, e tudo isso demanda muita adaptabilidade e é difícil de lidar com tudo isso. Mathilde, eu sei, né? Você é francesa e quando você já está há algum tempo no Brasil, hoje, como você vê essa questão da consciência da nossa sociedade de cientistas de reconhecer esse trabalho a mais que uma mulher, e em especial uma mãe, tem quando a gente vai avaliar projetos, quando a gente... Então, assim, como você vê isso daí e como você se sente também? Porque eu acho que é importante para a gente levar para cada um de vocês o quê? A questão do sentimento da mulher. A gente está vendo várias colegas e também colegas com questões mentais, com dificuldades, né? A questão da ansiedade hoje é uma coisa que vem afetando muito a nossa profissão e também os estudantes. A gente sabe que temos mulheres estudantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu acho que teve progressos recentes, por exemplo, de reconhecer o impacto da maternidade, que seja durante a gravidez ou depois do nascimento do filho, porque tem essas duas etapas que impactam muito a mulher, levar isso em consideração na avaliação da produtividade. A possibilidade de colocar no Lattes, por exemplo, que eu teve uma licença maternidade entre tal e tal período, para que isso seja levado em consideração no momento da avaliação das nossas atividades. Um questionamento que eu tenho é se as mentes dos avaliadores mudaram. Pode existir que em dados momentos, nos cálculos, por exemplo, da avaliação quadrienal, seja considerado esse fator, né, na produção da mulher, porém, o meu questionamento será que um avaliador de projeto presta atenção nisso? Uma coisa aqui que nós temos que falar, essa é uma pauta importante para cada um dos nossos colegas, né? Sejam homens ou mulheres, que quando participarem de julgamento de projeto, a gente acabe levando em consideração esses aspectos que a professora está colocando. Fica aqui também, então, uma pauta para a CAPES, para o Ministério da Educação e também para nós, né? Que estamos avaliando, né, editais de seleção, sejam FINEP, CNPq, FAPESP, levar isso em consideração, essa questão, porque a professora traz um ponto importante. Nós temos duas fases, durante a gravidez e quando a criança nasce. Então são dois tipos, né, de sentimentos, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho
E o sentimento da mulher cientista, como você se sente? Essa divisão, né, de atividades e essa cobrança interna, como você se sente? Então, eu vou dizer palavras que não são apenas minhas, mas que eu vi da boca de outras pessoas, de pós-doutorandas que estão grávidas atualmente. Eu trabalho com elas, então eu venho conversando bastante com mulheres cientistas e de sempre ter a impressão de não fazer o suficiente, nem para a família, nem para o trabalho, e sempre estar devendo. E isso é uma dificuldade muito grande, coloca uma pressão muito alta na gente. Tanto na gravidez, a gente fica na ansiedade de saber se a gente vai conseguir dar conta. Então, são noites sem sono, a gente perde o sono, a gente tenta trabalhar o dobro para quando o filho nascer, conseguir dar conta. E eu devo falar, eu tive a chance de ter 6 meses de licença maternidade e cada vez que minha filha dormia, eu trabalhava, para não me atrasar, para não ficar atrás, para não ter um gap muito grande na minha produção, para que quando os colegas tiverem necessidade de convidar um pesquisador da minha área a participar de projetos, que eles ainda me consideram. E que não seja mais considerada como uma pessoa que não tem tanto tempo a dedicar e que pode não ter mais a excelência que podia estar antes. E as pós-doutorandas que estão grávidas relatam a mesma coisa, essa ansiedade. Alunas de pós-graduação que ficaram na dúvida se iam continuar no mestrado, no doutorado, por questão de uma gravidez. Então eu vejo que um ponto muito importante a ser falado no impacto, apesar dessas leis que são colocadas, dessas mudanças positivas nas avaliações numéricas, de considerar essa pressão que a gente tem de ter a preocupação de ainda ficar na corrida. Isso é muito emocionante o que a professora está falando, que é essa coisa da cobrança, né? Da autocobrança, que eu acho que isso é muito forte e que, de fato, né, se não tem uma sustentação, né, a gente não tem algo muito definido com a gente mesmo, que a gente tenha muito apoio, né, do companheiro ou da companheira, é muito importante você falar isso. E depois nós vamos abordar um pouquinho, que você falou da questão das estudantes, né? E eu queria depois ter um pouco dessas informações. Mas me fale um pouquinho do apoio familiar. Como que eu acho que isso é um recado para os homens aqui, hein? Então, eu acho que ele é fundamental, que nem deveria ser mais um ponto que deveria ter discutido em 2025, né? Só que eu tenho a sorte de estar numa posição como um parceiro muito, muito presente, mas eu vejo muitas colegas que têm um marido que viaja bastante ao trabalho, ou, enfim, e aí as mulheres que cada vez que o filho está doente, são elas que ficam com o filho, e a sociedade brasileira, ela coloca toda a responsabilidade da parentalidade na mulher, e isso é muito forte, uma cobrança muito alta. Então, o apoio, eu acho que o apoio familiar é muito importante. Eu diria que o apoio também dentro da universidade é fundamental também. Essa compreensão, então, empatia. Sim, eu acho que quando a gente pensa também, né, nos colegas, muitas universidades têm departamentos, né, aqui no Brasil, e é claro que a nossa não tem, mas muitas têm, e aí a gente fica pensando o seguinte: esse apoio institucional é fundamental. E isso não é um favor, isso é importante a gente deixar muito claro, porque, na verdade, nesse mundo, né, que a gente está falando, né, e você fala mesmo, nós estamos em 2025 com costumes, né, que eventualmente estão ainda emaranhados, ainda, né, com as questões culturais, que, claro, essa conversa aqui, que vai para a internet, é extremamente importante, porque também tem um papel de disseminação, de divulgação dessas informações, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das alunas. A gente sabe que a lei mais recente, ela tenta, né,
ela tenta, porque eu acho que ainda precisa avançar um pouquinho mais, mas ela estende o prazo de conclusão dos TCCs, das dissertações, das teses para as estudantes que estiveram grávidas e tiveram criança, né? Mas como é que elas ficam, né? Porque você falou já que elas ficam um pouco preocupadas até se vão continuar ou não, se vão dar conta disso, né? E como é que o que você fala um pouco mais ainda disso? Olha, então, recentemente, 2 alunas minhas ficaram grávidas. Foi um momento de perturbação muito grande na vida delas, né? Uma mudança muito grande. O que eu estou observando é que elas continuam com o mesmo desempenho, no sentido da mesma capacidade de resolver problemas complexos como era antes. São pessoas que são têm bastante proatividade. Os problemas devem ser resolvidos mais rapidamente, porque não podemos demorar. Né? Pela redução de tempo que elas têm a dedicar aos projetos que elas desenvolvem, às aulas. Então, tem uma maneira de trabalhar que é muito interessante e que é bem pragmática. Essa foi a palavra que eu buscava. Isso traga muitos benefícios. Eu acho que é interessante também de ter essa diversidade de vida no laboratório, porque traga mais humanidade, traga uma certa, como você dizer, diversidade na maneira de trabalhar. Sim. Mas a pragmaticidade é uma questão que eu estou vendo que é muito forte nas alunas grávidas e recente-mãe que eu tenho no meu laboratório. Então, eu parabenizo todas elas. Eu acho que essa lei que está sendo aplicada agora, de aumentar os prazos para defender, é extremamente importante. É o mínimo que devia ser feito, mas eu agradeço quem trabalhou nessa pauta e quem aprovou essa pauta, porque vai ajudar muito a permanência das mulheres pós-graduandas a permanecer na universidade e vai trazer muitos benefícios. Olha, eu acho que aqui fica um monte de informação que eu acho que a gente está... De fato, eu te agradeço muito de você contribuir para essa discussão, que é extremamente importante. Porque essa lei que passou agora vai incentivar mais mulheres a continuar na pós-graduação, a ir buscar títulos de mestrado, doutorado, a depois incorporar corpo docente, ou altos cargos da indústria, é isso que a gente busca. Eu desejo boa sorte com aquelas mães ou que estão com um bebê na barriga ou que tem um filho pequeno. É desafiador, mas acho que a gente cresce muito como especialista nesse momento. E olha, fica aqui a dica, então, nós temos essa discussão sobre as mães, né, na ciência, então fica muito importante. Quero agradecer a professora Matilde Chapot, porque ela, além de ser uma excelente cientista, nós viemos aqui, né, perturbar um pouco a sua rotina de trabalho, mas eu acho que trouxemos pautas importantíssimas. E um recado aí para os homens, hein? Nada de flores e chocolate só no Dia das Mães, né? Todo dia. Todo dia. Então, ó, não esquece, agradecemos muito você e vamos ampliar essa lei sobre mulheres na ciência. Temos vários projetos hoje de mulheres na engenharia, mulheres na ciência, e fica aqui então a dica para que você possa e faça essa discussão. Vamos compartilhar para que a gente possa ter esse movimento cada vez mais importante. Professor Políbras.